meus irmãos, está começando mais uma EBD, a sua escola bíblica dominical aqui da Lagoinha Matriz. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui entrando no segundo capítulo de Romano e creio que grandes coisas o Senhor há de falar conosco aqui nesse capítulo, tá bom? Olha, quero falar com você que ama fazer estudos bíblicos, você que gosta e está sempre aqui conosco, na escola bíblica dominical, que gosta de anotar, de fazer aquelas anotações, de pontuar os versículos. Eu quero falar com você. Caso você tenha alguma dúvida, eu gostaria de te convidar a você me chamar no meu Instagram, vai estar aqui embaixo, Renata Martins MP. Renata Martins MP é o meu Instagram e você pode ficar à vontade para me mandar uma mensagem, trocar uma dúvida, conversar sobre o assunto. Eu estarei aqui à sua disposição para a gente conversar e entender mais a respeito do assunto de hoje, tá bom? E olha, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, nós vamos voltar um pouco no capítulo 1, trazendo uma introdução. Depois nós vamos adentrar aqui no capítulo 2. E só que antes disso, eu gostaria de convidar você a orar comigo e pedir a sabedoria do Espírito Santo para estar entre nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre mim, trazendo a revelação da Tua palavra. Pai, que toda distração caia por terra em nome de Jesus. E eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor venha trazer revelação da Tua palavra, Pai. Fale conosco, olha e examina o nosso coração, vê se há em nós de fato algum caminho mau. Através da Tua palavra, Senhor, nos corrija, nos alinha, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor faça desta palavra de hoje algo forte em nosso coração, que nós não venhamos sair daqui desse estudo como nós chegamos, Pai, que sejamos completamente diferentes. Assim eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, hoje a palavra vem falando do capítulo 2 de Romanos, E o título dessa mensagem é: Quando julgar os outros não nos torna mais inocentes. Ou seja, o juízo de Deus sobre a nação e sobre eu e você. Como eu estava dizendo, aqui no capítulo 1 de Romanos, como já foi mostrado e já foi ministrado, a gente vê Paulo trazendo aos romanos, uma carta chamando a atenção daquele povo, falando com aquele povo também em partes abertas e trazendo para eles, olha, a ira de Deus contra a humanidade é por causa disso, disso e disso. E ele começa a trazer algumas pontuações e trazer também alguns pecados do povo gentio, do povo pagão, que estava vivendo ali naquele momento, Mas também Paulo estava querendo se achegar a levar essa palavra para o povo judeu. Ele, como judeu, ele falou: ei, vocês estão achando que vocês são demais. Espera aí que agora eu vou falar com vocês. Então, Paulo aqui, a partir do versículo 24 do capítulo 1, a gente vê Paulo expondo ali os pecados do povo. E ele começa a falar: vocês que se entregaram Deus entregou vocês às suas impurezas sexuais, entregou vocês aos seus desejos pecaminosos. Vocês aí que estão fazendo aquilo que não agrada ao Criador, está se deitando mulher com mulher, homem com homem, Paulo chama a atenção ali do povo e ele começa a falar: até as mulheres vocês trocaram. Ele começa a falar tudo ali contra também o ato homossexual. Ele começa a chamar a atenção daquele povo e ele também fala aqui, no versículo 29, ele fala: vocês tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. E aí ele vai falando aqui 21 pecados, é uma lista de 21 pecados que aquele povo estava cometendo. E no versículo 32, ainda do capítulo 1, ele fala: embora conheçam o justo decreto de Deus. Ou seja, para vocês, é como se Paulo estivesse falando assim: vocês que conhecem, vocês sabem da lei, vocês já sabem o que é o certo e o que é o errado, vocês conhecem o justo decreto de Deus. Então aqui nós vemos Paulo falando com o povo numa questão mais pastoral.
trazendo um confronto, um profundo confronto pastoral para aquele povo. E aqui, Paulo também ele vem demonstrando uma ilusão total do povo, né? Que o povo estava se achando superior. Quem era esse povo? Os judeus. Os judeus estavam se achando superior aos gentios, superior aos pagãos, por causa da sua conduta moral. Porque para eles, a lei era simplesmente cumprir. Você cumpre a lei e você está salvo. E não era bem assim, né? Paulo está chamando a atenção do povo para isso. E aqui agora nós vamos adentrar então no capítulo 2, onde é de fato o nosso estudo aqui hoje. E como eu disse, o título dessa mensagem hoje poderia ser o juízo de Deus, mas eu quis trazer algo mais específico para trazer principalmente para nós nos dias de hoje, que é quando julgar os outros não nos torna inocentes. E aí a gente vai ler aqui o capítulo, né, até as partes onde nós vamos ler, e depois a gente volta fazendo a introdução de um por um. Capítulo 2, no versículo 1, diz assim: portanto, você que julga os outros e é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, você pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, a tolerância, a paciência, ou seja, a longanimidade, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Gente, essa palavra é uma palavra muito confrontadora. Eu confesso que todas as vezes que o Senhor me convida a ministrar a palavra dele, eu já falo, eu sei que o Senhor vai me tratar. E assim é. Essa palavra vem falando sobre julgar o outro, né? Paulo, ele começa, como eu disse lá no capítulo 1, ele começa a trazer os pecados dos outros, e ali entre aquele versículo que eu falei do 24 ao 21, ao 32, é como se as pessoas olhassem e falassem assim, alguns, né? Falassem assim, é isso mesmo, eles estão em pecado, eles têm que pagar por isso. E Paulo falava de cada pecado daquela população, e alguns, vamos dizer assim, moralistas, também começavam a falar, realmente, eles têm que ser julgados, eles estão errados. E aqui, quando Paulo percebe isso, e ele sabe que a pior raça, entre aspas, a pior raça dos julgadores era o povo judeu, ele começa a querer afunilar ali, trazendo agora a atenção e chamando a atenção não somente para o povo gentio, mas para os judeus também. Aqui, gente, lá em Roma, várias pessoas, como da área de governo, da área da polícia, né, principalmente governantes, juízes, eram julgadores da lei. Eram julgadores, eles batiam ali. E Paulo vem falar exatamente com aquelas pessoas. E ele começa aqui no versículo 1, olha só que interessante. Ele começa a falar sobre a moralidade externa, né? Começa a falar, ó, presta atenção como vocês são. E ele fala, portanto significa o quê? Ele está pegando a junção daquilo que ele começou a dizer. E qual foi o último versículo que foi falado? Embora conheçam o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Ou seja, Paulo fala no versículo anterior que essas pessoas que cometem esses pecados, que fazem essas coisas e julgam as pessoas, elas são passíveis, elas mereciam mesmo a morte. Não somente continuam só a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Ele fala, aqueles que praticam essas coisas e ainda aprovam esses pecados, é passivo de morte. E aí ele fala, portanto, e aí ele vem para falar com as pessoas. Portanto, você que julga os outros é
indesculpável. Palavra esse que ele usou pouco antes também no capítulo 1, quando ele fala que nós somos indesculpáveis porque a glória de Deus é revelada através da nossa consciência. Né? Paulo fala, vocês sabem o que é certo e o que é errado. E outra, a natureza revela o Criador. Então, não há justificativa para vocês negarem o Criador. E aqui Paulo usa a mesma palavra. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é o seguinte. Se tem alguém julgando, se você está julgando alguém, se há alguém julgando outra pessoa, significa que você sabe que ela está certa ou está errada. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Porque senão não haveria julgamento, né? E Paulo vem falando aqui, ó, portanto, você que julga os outros, né? Também é indesculpável, pois você está condenando a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga e pratica as mesmas coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele vira e fala assim, ó, Paulo declara que os moralistas eram aqueles que falavam, fulano de tal mente, fulano de tal tá com inveja, fulano de tal tá pecando, fulano de tal tá adulterando, mas eles faziam a mesma coisa. Praticavam as mesmas obras de qual eles estavam apontando. A gente muitas vezes esquece que quando nós estamos apontando o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para nós. Nós temos que lembrar que nosso telhado também é de vidro. Eu oro ao Senhor e eu falei, Pai, tem misericórdia de mim para ministrar essa palavra. Porque nós, como seres humanos, nós somos caídos. E eu quero chamar a atenção a você, que é às vezes parecido comigo, e o Senhor tem me tratado nisso, que é crítico. Você que é crítico, você que tudo que vê, critica ou julga, sem saber das coisas, cuidado. A palavra está dizendo aqui, ó, pois você está condenando a você mesmo. Ao julgar o outro, a gente demonstra, né, que a gente conhece aquele padrão. E se a gente conhece aquele padrão e está repetindo essas práticas, significa que nós somos moralistas. Posso trazer uma palavra mais que você vai entender? Hipócritas. Isso é hipocrisia. Você fala de alguém, mas você não faz. Ou você fala de alguém do pecado de alguém e faz igual. Né? Muitas vezes o pecado sexual, como nós vimos aqui no versículo 24 do capítulo 1, o pecado sexual muitas vezes, principalmente na nação, é um pecado gigantesco. Vocês já viram? Quando alguém peca nessa área sexual, é condenado que, meu Deus, mas nós esquecemos que fofoca, conversa fiada, mentira, também é pecado. E muitas vezes não significa que aquele povo estava caindo dentro desses 21 pecados que Paulo aqui listou. Pode ter acontecido outras coisas, mas Paulo chama a atenção daquele povo e fala, vocês estão vendo isso? Visto que vocês julgam, mas praticam as mesmas coisas. Ou seja, tira a trave do seu olho. E Mateus fala, né? Não julgueis para que não sejamos julgados. Nós temos que abrir um parêntese aqui e entender o que está acontecendo aqui. Paulo está falando sobre moralidade. Paulo está falando aqui sobre atos, condutas, né, obras. Lá em Mateus, quando Deus fala sobre não julgar, né, para não ser julgado, logo em seguida a gente vê ele falando assim, julgue os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Para a gente ter cuidado com os falsos profetas, nós vamos ter que julgar, né? Vamos ter que ter um olhar crítico, um olhar julgador daquilo para saber se é de Deus, se não é de Deus. Diferente de algo que é obra, feito, é coisa física, é feito toda hora, conduta, moralidade. Você está me entendendo? E aqui no versículo 2 ele fala, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Olha só, aqui o juízo humano, ele é superficial, mas o juízo de Deus, ele é conforme a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Ele sempre vai julgar conforme a sua palavra. Não interessa o que eu e você falar, querido. O que interessa é a verdade do Senhor. O Senhor nunca vai nos julgar por palavras, mas vai nos julgar por obras.
vai sempre nos julgar por obras. Então Deus aqui, Ele não julga por aparência, Ele não julga por algumas coisas que estão acontecendo, não. Ele julga pelo coração. Tem muitas pessoas que estão aqui, às vezes, na igreja, louvando ao Senhor, com os braços para cima, mas o seu coração está distante do Senhor. E às vezes a gente julga aquela pessoa dizendo tão espiritual. Mas só Deus sabe aonde o coração daquela pessoa realmente está. Muitas vezes o falar em línguas, o pular, o gritar, não significa que a pessoa de fato está no manto, não é assim que muitos falam? Pois é, só Deus conhece o coração de um adorador verdadeiro, né? Não há favoritismo religioso. Aqui muitas pessoas acham que por causa que está na igreja, estão salvos. Porque estão na igreja, estão vindo no culto, está tudo bem com Deus. Não, querido. Deus não olha, Deus não tem esse favoritismo religioso. Muito pelo contrário, né? E aqui a verdade é que Deus, Ele tem um critério absoluto. Ele não faz exceção de pessoas. Então Ele julga da mesma maneira. Da mesma forma que Ele julga um presidente, Ele julgará uma criança. Da mesma forma, Paulo está falando aqui com o judeu. Ei, da mesma forma que vocês falam que Deus julga os gentios, julga os pagãos, Deus vai julgar vocês também. Abaixa a bola. Porque os judeus de todos, como eu disse, eles eram os piores, a pior raça da turma de julgadores, né? E aqui a gente vê no versículo 3, né? A falsa sensação de um escape. Olha só o que está falando aqui no versículo 3. Aqui, antes de eu entrar nessa parte, eu só queria chamar a atenção, é como se Paulo tivesse, antigamente, né? Eles falavam muito de diátribe, era como se Paulo estivesse fazendo o seguinte, pegasse uma pessoa, inventando uma pessoa imaginária, vamos dizer assim, e ele estivesse conversando com essa pessoa imaginária para que as outras pessoas pudessem entender. Paulo está fazendo justamente isso. Ele pega aquele ser que está lá em cima, concordando com os pecados, fala, é isso mesmo, tem que trazer condenação, o povo está errado, o povo está sendo condenado. Ele vai e pega essa figura, né, imaginária, e começa a falar praticamente com ele. Olha só, ele fala assim no versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O que Paulo está falando aqui? Querido, você que vive julgando as pessoas, que vive abrindo a boca, criticando, falando mal, falando com as pessoas, né, trazendo fofoca um para o outro, você que vive julgando até mesmo no seu coração as pessoas, você mesmo acha que vai ser isento da ira de Deus? Você acha que vai escapar da ira de Deus? Você acha mesmo, só porque você é judeu, só porque você é de um povo escolhido, você não será julgado? Não. Não é isso. Paulo vem trazendo e enfatizando que condenar, né, a condenação do pecado não é absolvido por causa dos outros. Não é porque os outros estão pecando e você não está pecando, e não há ninguém nessa terra que não peque. Não é porque o pecado de um está exposto que você não será condenado no seu pecado. Paulo vem trazendo muito, muito forte isso para o povo. Na verdade, ele está bem afunilando aqui para o povo judeu mesmo. Ele está falando, quem é você? Você acha mesmo que só porque você é judeu? Você acha mesmo que só porque você é o povo escolhido de Deus, vocês vão estar fora do juízo de Deus? Não, vocês estão enganados. A prática religiosa não substitui o arrependimento. Como eu disse, não é porque você está na igreja que você vai escapar da ira de Deus. Não é porque você é convertido há sei lá quantos anos da sua história que você vai escapar da ira de Deus. Gente, o dia do juízo chega para todos. Deus, ele não negocia a sua justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele é justo, ele é um justo juiz. E aqui no versículo 4 vem uma sentença que Paulo fala: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ou seja, longanimidade, né? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O que Paulo está querendo dizer aqui?
A paciência de Deus, ela não é uma provação. Entenda isso que eu vou te falar. Mas é uma oportunidade para você se arrepender. Nós temos que ter muito isso claro no nosso coração e na nossa mente. Muitas vezes a gente realmente critica, nós julgamos as pessoas, assim como aqueles estavam fazendo. A gente olha e fala assim, cara, mas aquele pastor está roubando a igreja, aquela pessoa está adulterando a esposa, aquela mulher está fofocando nas costas da outra amiga. A gente vê os erros e fala, Deus, até quando? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Gente, quando a palavra fala aqui, ó, ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus? Deus, ele é rico em bondade, ele é rico em misericórdia, ele é trilionário, bilionário, trilionário em sua bondade e misericórdia. Então, quando tudo isso está acontecendo, querido, quando você está vendo essas coisas acontecer, que muitas vezes, né, como colérico, como sanguíneo, você vive querendo fazer justiça e quer que a justiça de Deus aconteça logo, deixa eu te falar, por que muitas vezes não é escancarado? Por causa da tolerância de Deus. Deus, com a sua infinita bondade e com a sua infinita, entre aspas, tolerância, Ele vai tolerando, Ele vai tolerando, Ele vai tolerando. E isso eu estou te falando, não é só dos escândalos abertos, mas também da fofoca, como eu disse, da mentira, do engano. Quando você acha que ninguém está vendo o seu pecado, Deus está vendo. E Ele muitas vezes, Ele espera, Ele tolera. Aqui a palavra vem dizendo que Ele tem muita paciência, Ele é longânimo. É como se Ele estivesse te dando a oportunidade para você arrepender do que você está fazendo. Sabe, nós como igreja, e principalmente a igreja brasileira, estamos passando por um momento de muitos escândalos no nosso país. Não só no nosso país, né? Mas passando por escândalos gigantescos em toda a nação. Deixa eu te falar uma coisa, não olhe para os escândalos, porque isso vai revelar o seu caráter. A gente que realmente fica olhando, as pessoas que ficam olhando para somente os escândalos das igrejas e fala, a partir de agora eu não vou vir mais nesse lugar, a partir de agora eu não quero mais voltar para a igreja, a partir de agora eu não piso mais na igreja. Querida, deixa eu te falar, isso fala mais a respeito de você do que a respeito do outro, porque os nossos olhos têm que estar fitos a Jesus. Os nossos olhos têm que ser firmados ao Senhor e não ao que os outros farão. Muitas vezes as pessoas vão sim nos decepcionar. Talvez ministros de louvores vão adulterar, talvez pastores vão roubar, talvez pessoas da diaconia, ou seja lá de onde for, vai fazer algo que vai te desagradar e vai vir a público, porque Deus, Ele tolera. Mas chega um tempo que o juízo de Deus cai sobre nós. Então deixa eu te falar uma coisa, ainda há tempo, Ele nos chama para um arrependimento. Olha só, e Ele fala, né, através da bondade, da tolerância, da paciência, vocês não reconhecem que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Ou seja, é o Espírito Santo quem nos convence. É o Espírito Santo quem traz o convencimento. E como ele falou lá em Romanos 1, sobre a consciência, que Deus fala através da consciência. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos pecando e a gente sabe que está errado. Nós sabemos que estamos errados. Nós sabemos. Quantas vezes você vai para algum ambiente, para algum lugar que você foi convidado, você chega lá, você sabe que você não tem que estar lá. A sua consciência está te dizendo, o Espírito Santo está ministrando sobre você e dizendo, está errado. Só que você julga os outros também que fazem a mesma coisa e vai lá e faz. É isso que Paulo está trazendo aqui para os judeus, né? Tanto para os gentios, mas trazendo agora uma ênfase, né, para os judeus. E no versículo 5, olha só, outra uma coisa que eu salvei aqui, é uma frase muito interessante, eu não sei o autor, mas ele fala, confundir a paciência com permissão é uma das maiores tragédias espirituais. Porque muitas vezes a gente fazendo coisas erradas e nada acontece. Já aconteceu isso com você? Você está errando, você está no pecado, mas nada acontece. Ninguém te pega, nada é exposto. Querido, deixa eu te falar um negócio. Não é porque Deus está tolerando,
Não é porque Deus está tendo paciência para você se arrepender que você deve continuar no pecado. Não. A tolerância do Senhor chega uma hora que acaba. Chega uma hora que acaba. E no versículo 5, fala aqui de um coração endurecido, né? De um juízo acumulado. E olha que interessante, versículo 5 ele fala: contudo, ou seja, depois de tudo isso que foi dito, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração, o quê? Obstinado, ou seja, por causa da dureza do seu coração, por causa do seu orgulho, você que não sabe, como se diz, né? A se prostrar e falar: Deus, eu estou errado. Sabe o que aconteceu aqui? Me lembro aqui agora de Davi. Davi, ele fez exatamente isso. O profeta Natan, ele chega até o rei Davi e ele começa a contar uma história. Quem lembra disso? Ele fala: rei, tinha um rapaz que ele tinha várias ovelhas, ele era muito rico e ele resolveu dar um jantar, convidar pessoas para ir lá. E aí, o que ele faz? Ele pega a única ovelha do seu vizinho pobrinho e ele mata a sua ovelha, ele pega para si. E o que o senhor pensa sobre isso? Ele tinha tantas e agora ele pega logo do vizinho que só tinha uma. Davi imediatamente fala o quê? Esse homem é digno de morte, tem que matar, tem que ser morto. E aí o profeta Natan vira para ele e fala assim: pois é, esse é você, Davi. Esse é você. Você é essa pessoa que pegou a mulher do outro e colocou o seu vizinho, aquele que tinha uma única mulher, e colocou à frente da batalha para morrer, para tampar o seu pecado. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. Nós fazemos de pessoas algo como se fosse um boneco. Para quê? Para a gente poder colocar a culpa nessa pessoa, para a gente poder esconder os nossos pecados. Gente, nós temos que ter muito cuidado. A teimosia do nosso coração, a obstinação do nosso coração, o orgulho do nosso coração, muitas vezes pode trazer tragédias. E Paulo vem dizendo aqui no último versículo, para a gente encerrar hoje: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando iras contra você mesmo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, o que está querendo dizer aqui? Quem rejeita o arrependimento não neutraliza o juízo. Pelo contrário, acumula o juízo de Deus sobre você. Não é porque você não está se arrependendo que Deus não vai fazer nada. Muito pelo contrário. Tem pessoas que estão em pecados repetitivos, repetindo 1, 2, 3, 4, e continua e não se arrepende. Se você fazer uma pergunta hoje para mim: o que Deus quer da minha vida? Eu sei te responder, está aqui, ó. A palavra diz: arrependimento. É isso que Ele quer. Ele quer que eu e você nos arrependemos. Ele quer que eu e você sejamos um coração sincero e coloque diante dele: Pai, eu estou errando nisso, nisso e nisso. O juízo é certo, justo e é futuro. Gente, a ira de Deus, ela não é impulsiva, ela é armazenada. Uma hora vai vir, uma hora vai cair sobre nós. E o final diz aqui: para você está acumulando a ira de Deus contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Justo julgamento. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A paciência rejeitada de hoje se transforma em condenação amanhã. Muito cuidado, meus irmãos. E para concluir aqui, Romanos, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, ele nos confronta muito com essa palavra, principalmente de julgar o outro, né? E aqui eu quero trazer algumas aplicações pessoais para mim e para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é muito crítico, você que tudo para você está errado, você muitas vezes critica com auto-julgamento. Será que você está só criticando mesmo? Ou será que você não se acha superior às pessoas que estão fazendo aquilo? Talvez dentro do seu coração você está... Aliás, talvez no seu pensamento você está só julgando. Mas no seu coração se eu tivesse neste lugar, eu estaria melhor. Se eu fosse essa pessoa, eu estaria fazendo diferente. Cuidado com os julgamentos. O Senhor é quem levanta.
tendo então usado aqui as falhas dos outros, porque as pessoas estavam ali falhando e o outro estava apontando. Será que você sente melhor quando você aponta o dedo para o outro? Para a condenação do outro? Muitas pessoas se sentem melhor assim. Ah, pastor, eu fiz errado, errei, mas você já ouviu fulano? Fulano também errou assim. Ah, pastor, eu estou errando nisso, mas você já viu que ciclano está adulterando e você não falou nada? Ou seja, muitas vezes pega o pecado do outro para tampar o seu próprio pecado. Ah, querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Começar por mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Cuidado para que você venha confundir a paciência de Deus com a aprovação de Deus. Não é porque você está tendo um tempo longânimo com Deus, não é porque você está pecando e não está sendo pego, não está sendo exposto, que Deus está aprovando as suas obras, querido. Não. Mais uma vez eu digo, Deus não vai nos julgar pelo que nós falamos. Deus vai muitas vezes nos julgar pelas nossas obras, por aquilo que nós estamos fazendo. Que outro ponto é que eu e você, nós tenhamos de fato um arrependimento contínuo, sabe? Que a gente venha se arrepender todos os dias. Que não seja um simplesmente fazer e fazer e fazer e não há arrependimento. Isso é acumular a ira de Deus sobre as nossas cabeças. Que sejamos humildes o suficiente para pedir o Espírito Santo, tem misericórdia de mim. E me ajude a entender onde eu estou errando. Me ajude a me arrepender onde eu estou pecando. Nós temos que ter essa humildade. E para hoje, né, nós precisamos de menos comparação e de mais contribuição. Como eu disse, hoje nós estamos vivendo uma era, um momento das igrejas muito expostas, com pecados de igrejas, pecados de pastores e líderes muito expostos. Mas mais uma vez eu digo, não fique julgando, não se compare, pelo contrário. Talvez você seja aquela pessoa que vai dar as mãos àquela pessoa que está errando e falando, olha, eu te entendo, você é ser humano, mas aqui, vamos consertar isso, vamos fazer dar certo, vamos começar do início e vamos fazer dar certo. Então, seja mais, vamos dizer assim, seja mais mão do que, sabe, mais carinho, mais abraço, mais cuidado do que só tapa. Outra coisa, menos julgamento e mais quebrantamento. Hoje é ele e amanhã, o meu teto e o seu é de vidro, querido. O meu teto e o seu é de vidro. Menos aparência e mais transformação real. Que sejamos menos aparente bênção, menos aparente santos, mas que sejamos de fato santos, que sejamos de fato transformados de dentro para fora, que não seja somente na hora do culto, ajoelhando e adorando, e por dentro do seu coração pensando no que você vai comer. Ai, o que eu vou comer depois do culto? Para onde que eu vou depois do culto? Ai, fulano, não veio hoje. Não, que você seja menos aparência e mais transformação real, mais transformação de dentro para fora. A gente tem que lembrar que a graça é ela quem salva, não é aquilo que a gente faz, mas é o nosso arrependimento diário. Por que é tão bom fazer devocional? Por que é tão bom ler a Bíblia diariamente? Por que é tão bom a gente ouvir a palavra de Deus, vir nos cultos, estar inserido, sempre ouvindo a palavra de Deus? Porque é através da palavra que nós nos arrependemos. A palavra, ela nos confronta. Hoje essa palavra foi uma palavra de muito confronto para comigo. E eu oro pedindo ao Senhor para que seja uma palavra confrontadora também ao seu coração. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse estudo no teu altar. Senhor, e assim como o Senhor usou Paulo para falar com os gentios, para falar com o povo romano, para falar também com os judeus, naquele tempo, o Senhor usou essa palavra para falar conosco hoje. Senhor, corrija o nosso coração, corrija, Espírito Santo, a nossa fala. Espírito Santo, traga ao nosso coração um coração do Senhor, um coração quebrantado, um coração justo. Senhor, que de fato venhamos ter na consciência o que é certo e o que é errado, mas que nós tenhamos discernimento do Senhor, daquilo que deve ser julgado e o que não deve. Pai, nos ajuda a tirar esses
pecados carnais do nosso coração e do nosso corpo. E, Pai, nos ensina de fato ser santo todos os dias. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vai ficando por aqui. Depois vai dar continuidade, tá? O capítulo 2 inteiro aí dará continuidade os próximos professores. Mais uma vez eu quero te convidar, caso você tenha alguma dúvida, caso ficou alguma dúvida aqui desse estudo, se você quiser trazer algum comentário, se Deus falou a respeito desse texto com você durante toda a palavra, eu te peço para que você entre em contato comigo lá no meu Instagram, Renata Martins MP, e será um prazer poder te responder, trocar uma ideia, conversar a respeito dessa palavra, desse capítulo aqui, ok? Deus abençoe você, nós vamos ficando por aqui e se Deus quiser a gente volta no próximo domingo. Até mais!